de serem incluídas na sociedade, né? E receber as mesmas oportunidades de forma equitativa. E essas pessoas, quando a gente vai aprofundar, né, todo tipo realmente de diversidade, de etnia, de idade, de gênero, de religião, né, a gente tem essa pauta já sendo abordada na Vale há algum tempo, mas a gente, de novo, né, a gente tem muito exercício no sentido de trazer para dentro, né, mas a gente não, de fato, está incluindo. Então, como que a gente usa o VPS para isso? Então, a gente tem alguns cases já que a gente tem divulgado de, por exemplo, de atividades que a gente tinha alguma restrição de algum colega com alguma, né, deficiência conseguir fazer essa atividade. E a gente vai destravando isso. Então, são exemplos, né, de Kaizen que podem estar ajudando. E quem que precisa incluir? Cada um de nós, realmente, né? Então, verdadeiramente, de forma intencional, a gente precisa ter esse olhar, né? Sem distinção alguma. Então, tem até, né, esse ponto na Declaração do Universal dos Direitos Humanos, a gente, né, é signatário, então a gente precisa, de fato, vivenciar isso. Bom, falando, né, um pouco, avançando nessa pauta sobre a neurodiversidade, a gente focou esse material de como que a gente ajuda colegas neuroatípicos. E para além dos colegas neuroatípicos, para pais, mães, tutores, né, pessoas que convivem com crianças e adolescentes neuroatípicos, como que eles podem usar esse conteúdo, aprender esses conceitos e, de fato, aplicar no dia a dia. Bom, para isso a gente precisa conceituar primeiro essa questão do que é ser, né, neuroatípico. Então, por que a gente fala neuroatípico? A pessoa neuroatípica é aquela que teve, durante o desenvolvimento, né, do sistema neurológico, esse desenvolvimento foi atípico. Então, esse é o termo certo, né? Se a gente fosse falar de uma forma assim, pensando aí na questão de letramento, o desenvolvimento atípico do sistema neurológico, que começa desde lá do tubo neural, quando a gente né, no início ainda da fase fetal. Então, esse desenvolvimento não se dá de forma típica, por isso que, né, gera-se normalmente um transtorno, né, que a gente tem como isso. E aí, mais um ponto, acho que talvez, e inclusive, gente, se tiver alguém aí, né, que tenha algum conhecimento e queira também interromper e falar, fiquem super à vontade, tá? Não é doença, né? Então, esse é um ponto, assim, é um transtorno, é uma condição. Esse é um outro ponto interessante da gente sempre reforçar. E aí, um pedido que a gente faz, né? Às vezes a gente tem confundido muito as pessoas, né? A gente vê falar sobre neurodiversidade, que é um termo que realmente existe, mas a gente, vamos falar assim, não é correto a gente chamar o indivíduo como neurodivergente. O correto realmente é a gente chamar de neuroatípico. E aí, o que a gente às vezes vê muito, óbvio, com uma intenção boa, né, de divulgar, de promover, mas às vezes a gente vê, por exemplo, pais, mães, com o cordão, né, que a gente fala assim, tem algumas chamadas deficiências que a gente chama de ocultas. E existe alguns protocolos, por exemplo, o uso do cordão com girassol. Ou mesmo do próprio autismo, né, ou do TDAH, o pessoal usa, né, o cordão com o símbolo ou do infinito ou do quebra-cabeça, que a gente deve falar um pouquinho também sobre isso, mas assim, não é aquela pessoa que tem aquela condição. E isso confunde muito quem já sabe daquela questão. Então, assim, eu preciso olhar com o olhar de inclusão para aquela pessoa que está com aquele cordão. Então, às vezes a gente fala assim, eu sou uma mãe atípica. Não, eu não sou uma mãe atípica. Eu sou mãe de uma criança neuroatípica. Né? Então, esse é um ponto que, se a gente vai aprendendo corretamente, ajuda a destravar alguns pontos, senão a gente banaliza o que não pode ser banalizado. Né? A gente perde força. Então, nesse sentido, trazendo essa questão do termo, né? E também dessa questão do cordão, né? Normalmente a gente vê mais do girassol. E o material que a gente
trouxe, ele abrange não só, né, a questão do autismo, mas abrange tudo. No caso do autismo, a gente trouxe por causa do mês, né? O mês de abril é o mês que a gente traz para de fato falar mais sobre a causa, tá? E aí, como que o VPS pode incluir? A gente traz essa questão da empatia, da gente se colocar, né, no lugar das pessoas e colocar a pessoa no centro, né? A gente já tem isso declarado como um dos fundamentos do VPS, né, nesse manual que foi revisado com a simplificação, isso já veio declarado quais são os fundamentos do VPS, ou seja, a base, o alicerce do VPS. Um deles é pessoas no centro, né? E o outro é essa questão da busca pela melhoria contínua. Então, se a gente, de fato, com empatia, colocar esses dois fundamentos em prática, a gente consegue incluir, né, usando o VPS. Né, olhar para a atividade e entender como que qualquer pessoa pode executar aquela atividade. E isso gera, né, esses insights para a gente ter né, como que a gente muda aquele cenário, aquela condição para a gente realmente incluir, e daí vem os kaizens. Então, eu não sei o quanto que a gente pode ter uma abrangência para a área de vocês, mas é essa provocação para a gente pensar mesmo, assim, das atividades que vocês fazem, a gente consegue que qualquer pessoa faça, né? Como que a gente faz para ter essa condição? Então, se a gente busca essa equidade, a gente está sendo mais inclusivo de forma intencional, tá? E, por fim, né, a gente trouxe, como é o mês, né, de abril, a gente trouxe intencionalmente a fala sobre o autismo, mas, de novo, a gente pode falar sobre qualquer, né, pessoa neuroatípica, inclusive indivíduos com desenvolvimento neuronal típico, tá? Trouxe alguns temas, né, e esse material depois a gente vai compartilhar com vocês, a gente fez eles, inclusive, em forma de uns cartazes, que às vezes fica mais fácil de olhar pelo celular, tá? Mas, basicamente, aí vou até, como tá aqui a tela, acho que eu não vou conseguir, consegui, tá aqui. Só para a gente, basicamente, o que a gente trouxe? A gente trouxe o tema, né? Então, a gente vai ver um tema, como que esse tema né, como que ele acontece nas empresas. Então, assim, sempre um tema, um conceito relacionado ao VPS, como que acontece na empresa, como que a gente pode levar, né, esse tema para casa ou para a escola, tá? E como que ele ajuda, né, o indivíduo, como que a gente pode aplicar esse tema, né, e algumas sugestões de práticas baseadas em evidências. Esse é um outro cuidado que a gente teve, porque a gente só tem 18, por exemplo, para o autismo, a gente só tem 18 práticas baseadas em evidências que, de fato, essas intervenções têm, né, base científica, com evidência que funciona. Então, esse é um outro apelo que a gente faz, né, assim, se não tiver fundamentação, né, e evidência, não adianta a gente aplicar. Pode ser aplicada? Pode, mas é aquele cuidado da gente sempre perguntar ao profissional se aquela prática que ele está direcionando, né, para ser feita, se ela de fato está baseada em evidência científica, tá? Então, a gente foi montando dessa forma. Vou voltar aqui para essa tela daqui. E aí eu queria ver com vocês se vocês querem escolher alguma delas, né? Dependendo do tempo, a gente pode passar por todas, não tem problema, mas se vocês quiserem já escolher por qual que a gente começa, fiquem à vontade. A gente pode ir por diário de bordo? Podemos. Esse tema é quente, né? Quem falou? O Adriano? Adriano. Bom, vamos lá. E aí eu queria que vocês refletissem também, assim, no dia a dia da gente, né? Como é que isso pode ajudar? Bom, qual que é o ponto do diário de bordo? A previsibilidade que vai trazer uma tranquilidade, né? O cérebro, né, nosso é uma máquina de previsibilidade. Então, todo ser humano se beneficia de uma rotina estruturada, né, com maior previsibilidade. E para o autista, ter previsibilidade é fundamental para ajudar na regulação. Então, assim, tem algumas técnicas, né, inclusive relacionadas a isso. Como é que a gente gera previsibilidade para criança, para adolescente, né, com TEA. Então,
esse é um ponto, mas, de novo, a gente, né, quanto que a gente não se beneficia de uma rotina, de fato, estruturada, que eu tenho previsibilidade do que vai acontecer. Então, nas empresas, o diário de bordo é usado para organizar o dia, ter clareza sobre o que está planejado, né, e o que já foi concluído, né, uma espécie de uma agenda para organizar e tudo mais, e o que ainda precisa ser realizado, ajudando a manter o foco e reduzir os erros, né, as distrações. Em casa e na escola, eles podem usar, né, conforme usado na empresa, para esse planejamento diário, né, para poder transformar aquela rotina da criança, do adolescente, né, e dos adultos também com TEA. Essa previsibilidade vai diminuir a ansiedade e prevenir crises, né? O que a gente fala a criança, o adolescente, ela vai desregular menos. Então, esse é um ponto que a gente espera, né, com o uso do diário de bordo. Além da gente conseguir promover uma maior autonomia, porque se eu tenho essa visibilidade do todo, essa previsibilidade, eu vou também ajudando a desenvolver a autonomia, né, nesse indivíduo. E como que a gente pode aplicar, né? Criar uma agenda mesmo, a gente até colocou aqui um visualzinho, né, bem simples, e aí vai depender, né, da idade, o nosso não é tão pictográfico, né, mas é de fato, né, criar essa agenda visual, de preferência com imagens, né, aí dependendo do grau do autismo, às vezes a criança não tem, né, o entendimento, né, não consegue ler nem falar, então isso tudo são coisas importantes para a gente considerar. Com atividades do dia a dia mesmo, né, as refeições, horário de estudo, de lazer, as pausas, né, o banho, tudo isso para ele conseguir fazer, né, que é o ponto seguinte, esse check, né, então usar também um checklist, né, simples para marcar o que já foi concluído, o que não foi, criando esse senso de progresso e até mesmo linkando com as questões de cadeia de ajuda, né, para a gente deixar bem visual. E é importante a gente incluir espaços, né, para momentos de transição, né, com lembretes visuais que ajudem nessa adaptação. Então, assim, por exemplo, por mais que a gente tenha programado, pode-se acontecer uma situação anormal, né, que tem até a cola aí para a gente ir para a solução de problemas, assim. O primeiro nível de solução de problemas é o plano de reação. Então, assim, o que pode acontecer e o que eu faço, né? Porque isso também ajuda a gerar previsibilidade. No nosso dia a dia, muitas vezes a gente vê as pessoas que usam o diário de bordo lotar o diário de bordo e não deixar nenhum tempo disponível para nenhum. Então, assim, é como se eu tivesse uma bola de cristal, eu planejei e vai sair exatamente daquela forma, né? Não vai sair exatamente daquela. A única certeza que a gente tem é que a gente vai ter algum desvio. Então, eu preciso ter espaços para absorver essa solução de problemas. Tá? Então, isso é importante da gente pensar no nosso dia a dia, porque muitas das vezes a gente não consegue cumprir a rotina e sempre deixar aquela rotina mais cadenciada, porque a gente enche tanto o diário de bordo que não dá tempo, a gente não coloca esses slots para solução de problemas. Né? Então, esse é uma boa prática também que a gente traz. E com relação às práticas baseadas em evidências, né? As que eu trouxe foram relacionadas às intervenções ABA, o reforçamento positivo, né, porque o cumprimento das tarefas, né, essa oferta sobre os reforços, né, questão de elogio, adesivos, né, dar uma estrelinha, deixar fazer uma atividade preferida, né, para dar esse reforço positivo, isso motiva a continuidade da rotina, né, aí tem a ver com a questão dos neurotransmissores, né, que derrama dopamina e tudo mais, então, mas é um outro ponto, mas esse reforço positivo ajuda, né? A outra questão é a questão do prime, né? Que é aquilo que a gente falou da preparação antecipada. Então, é importante, antes de uma atividade nova, especialmente, né? A gente preparar, né, esse indivíduo para aquela nova, né, rotina. Então, assim, olha, sei lá, vai num médico que nunca foi, né? Então explica o que vai acontecer, né? Como que é a cadência dos eventos, a sequência dos eventos, o que a gente espera que aconteça, e vai fazendo, né, essa questão dessa preparação antecipada e, de fato,
narrando, né, antecipadamente o que vai acontecer, para que quando de fato aconteça, ele tenha né, ele já experienciou isso em forma de pensamento e não vai gerar né, não vai desregular. Outra dica, né, outra sugestão são as histórias sociais, da gente criar pequenas narrativas, por exemplo, essa questão aí do o que acontece quando eu vou ao médico, né, vou tomar uma vacina, assim, de situações, né, do dia a dia mesmo, e para a gente criar essas histórias sociais que ajudam a incluir. Aqui a gente deixou o QR Code para uma cartilha, assim, tem um profissional que eu gosto muito, que ele chama Lucelmo Lacerda, e eu sempre uso muito as referências que ele traz, ele é uma pessoa muito engajada. Temos várias, né, mas ele é uma pessoa que para mim é uma referência forte, porque ele é autista e ele é pai de autista, né? Então, essa cartilha foi muito bem desenhada, tá? Então, é um ponto bacana aí para quem quiser aprofundar mais. A gente tem o Alexandre e depois o Rômulo. Fica à vontade. Elizabeth, primeiro, parabéns aí pelo tema, né? Em especial aí pela multidisciplinaridade, particularmente uma coisa que eu aprecio demais, né? A gente trafegar entre as áreas